do Novo Testamento, do Antigo a gente sabe que foi. O dízimo é do Novo Testamento? É certo dar o dízimo? Ou você tem dúvida? Tem que ser com alegria. Se vai devolver o dízimo, tem que devolver com alegria. Tem muitos estudos. Tem pessoas que se aproveitam do dízimo para enriquecer. Tem pessoa que se aproveita de alguns versículos para não dar nada também na casa de Deus. Por isso que nós estamos tentando responder essa pergunta nessa noite. Vamos tentar trazer. Nós temos 3 versículos só no Novo Testamento que fala sobre dízimo. O Novo Testamento fala de ofertas. Então vamos ler esses 3 versículos. O primeiro dele, Mateus 23, 23. É um capítulo que fala de hipocrisia. E nesse versículo fala sobre dízimo. Vamos ler esse versículo? Vamos ver se esse versículo resolve a nossa situação. Quem pode ler? Mateus 23, 23. É um versículo pesado. Esse capítulo todo é para hipócrita. Jesus está falando para hipócrita. Pode ler, irmão. O que os irmãos entendem? O dízimo é do Novo Testamento por esse versículo? Ele está dizendo que tem outras prioridades. É para devolver o dízimo, mas não deixar de fazer coisas até mais importantes. Ele está falando nesse versículo de prioridades. Tem outro versículo que repete praticamente a mesma coisa. Lucas 11, 42. É a mesma coisa. Não precisa nem ler. E tem um outro versículo, Lucas 18, de 9 a 14. Não, Jesus fala de uma parábola. 18, de 9 a 14. Aquele homem que subiu de forma arrogante, falou que orava, que jejuava e que dava o dízimo. Então Jesus nessa parábola citou o dízimo. E nós estamos no Novo Testamento. Então a maioria um bom número de pessoas, teólogos, eles acham que o dízimo foi só para a lei. Então nós vamos ler alguns versículos e tirar a nossa conclusão. Vamos começar da primeira vez que falou de dízimo na Sagrada Escritura. Gênesis 14, versículo 19 e 20. Quem falou de dízimo foi Abraão, antes da lei. Então, se a pessoa vai falar contigo que o dízimo é da lei, você fala que o dízimo é antes da lei. Abraão, Jacó falaram de dízimo. Os irmãos vão ver que Abraão venceu uma batalha e pegou os despojos e deu o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque, aí repete de novo lá em Hebreus capítulo 7. Ele não tinha genealogia. Ninguém sabia de onde que ele veio. E parece, alguns teólogos acham que é uma teofania, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Porque, como define Melquisedeque, está aparecendo aquele início, fim, o alfa e o ômega. Então, o primeiro dízimo, se foi uma teofania mesmo, uma aparição de Jesus, então Jesus estava e Abraão entregou o primeiro dízimo. Então o dízimo é antes da lei. Então quem fala que foi na lei, já quebramos esse artifício. Aí de Jacó, capítulo 28, versículo 20 e 22, quando ele ia para a casa do seu tio, que houve um conflito familiar, que era comum nas famílias dos patriarcas. É bom que não aconteça na nossa família. Uma mãe amava mais um filho, o pai amava mais o outro filho. E estava para ter um assassinato na casa de Isaac. E a solução era mandar Jacó para a casa de Labão.
irmão de Rebeca, sua mãe. E no meio do caminho ele fez esse voto e falou: se Deus fosse com ele, o abençoasse, ele daria o dízimo de tudo. Então ele aprendeu com o avô. Então o dízimo estava seguindo. E chegou na lei com Moisés. Chegando na lei, aí a gente, quando vai falar de oferta, fala do Malaquias 3:10. A gente vai ver por que ele não deve ler esse versículo. Vamos ver o que é dízimo da lei. Então, no livro de Levítico 27, de 30 a 34, aí é estabelecido o dízimo na lei. Lá em Levítico 27, de 30 a 34. Aí vamos ver para quem, como é que era administrado esse dízimo, como é que funcionava em Israel. Em Números, capítulo 18, versículo 21, era destinado aos levitas. Levitas era a tribo que fazia o serviço eram os sacerdotes. Israel estava num governo teocrático, administrado diretamente por Deus, e esses seriam os funcionários públicos da época. E o levita era a tribo que ficou para tratar do serviço do Senhor. Então, em Número 18, 21, todos os dízimos de Israel chegavam para os levitas. E em Número 18, 26, os levitas também davam os dízimos do dízimo, que a gente vai ver como é que era essa distribuição, a gente vai ver daqui a pouco. 18, 26. Números 18, 26. Aí seguindo na lei. Em 2 Crônica 31, versículo 5 a 12, explica todo esse detalhe do dízimo dos israelitas. E lá em Neemias, quando ele retornou, né, quando reconstruiu o muro, aí restabeleceu. E também ele falou da gratidão, Neemias 12, 44, gratidão em favorecer o dízimo. Provérbio, capítulo 3, versículo 9 e 10, o dízimo pode trazer prosperidade. Então vamos falar sobre isso daqui a pouco. E nós lemos, né, em Ageu 2:8, tudo é de Deus. Aí a gente vai ver aqui por que nós não podemos usar esse versículo no momento da oferta. Malaquias 3:10. Somente Malaquias 3:8. De quem não dá o dízimo é ladrão. Como é que funcionava o dízimo? Tinha os dízimos por levitas, que nós falamos, nós lemos em livro de Números, 10%, uma vez por ano. E tinha os dízimos para as festas. Então, cada ano eles traziam 20%. Então, um dízimo para a administração, os levitas, tratar dos assuntos do Senhor, e 10% era para os dizimistas comer nas festas. E no terceiro ano, além desses dois dízimos, tinha o dízimo normal para os levitas e um dízimo para os pobres, as viúvas, os estrangeiros, os órfãos. Aí trazia, esse ano não era mais para comer, era para os pobres. Além desses dois, no terceiro ano tinha um outro dízimo. Então como é que funcionava o dízimo? Então, cada ano 20%, se fosse dividir esse do terceiro por 3, dá 3,3. Então, por ano, o israelita entrega, como se fosse um imposto de renda, 23,3% por ano. E tudo é resolvido no país. Até ano passado eu ficava assim um pouco triste, quando chegava a parte do imposto de renda, que eu pago, eu não recebo. E é um valor alto. E divide em 8 vezes. E eu, antes de fazer esse curso, não tinha sabedoria, eu ficava falando. Esse ano não. Eu aprendi a pagar com alegria. Eu abençoei o dinheiro. A primeira parcela vai ser 1º de junho.
porque eu estou abençoando a minha nação. E eu profetizei que ano que vem eu vou devolver 4 vezes mais do dízimo que eu estou pagando esse ano. Porque se eu for devolver 4 vezes mais, eu vou ganhar 4 vezes mais. O meu contador falou, você não pode, o contador ímpio, você não pode reclamar. Se você está pagando muito, você está ganhando bem. Então tem que pagar a dívida com alegria. Você está pagando. Quantas pessoas que não estão pagando? Pode falar. Isso. Conta para abater imposto de renda, né? De posse dessa informação, como é que o dízimo era distribuído? Oi? Desconto do pagamento, né? De posse dessa informação, como é que era distribuído o dízimo? Malaquias, você pode ver no primeiro versículo, que esse livro é direcionado para o povo de Israel. Era para os sacerdotes que não estavam distribuindo esse dízimo. Os levitas pegavam o dízimo, tinham o dízimo do dízimo para os pobres, para os órfãos, e não estavam distribuindo. Eles que eram ladrão, não é quem não dá o dízimo agora. A avó de um amigo lá do quartel, aí ele, minha avó chegou triste em casa, que o pastor jovem, né? A gente erra muito quando está começando, dividiu o povo. Quem dava o dízimo foi para um lado, quem não dava o dízimo foi para o outro. Separou o ladrão do justo. E ela ficou triste que ela foi do lado do ladrão. Falou pro neto dela. Então o pastor não estava com esse entendimento. O livro de Malaquias é para o povo de Israel. E todas aquelas ameaças eram para os sacerdotes que não estavam administrando bem o dinheiro. Aí não estou falando com nenhuma arrogância, mas o nosso país não está sendo administrado bem, o dinheiro público não está sendo bem administrado, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou continuar fazendo a minha parte, mas não está sendo bem administrado. Chegamos no Novo Testamento. Como é que era a contribuição no Novo Testamento? Então, se a pessoa falar assim, eu não aceito e dá o dízimo, o Novo Testamento só fala de oferta. Amém. Realmente, o Novo Testamento fala muito de oferta, só que era tudo. Tinha que trazer tudo aos pés dos apóstolos. Então, se a pessoa quer optar por oferta, traz tudo. E o pastor vai administrar e devolver uma parte para ele viver. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, a contribuição da igreja primitiva. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, a contribuição também, no Novo Testamento, é usada